Dicas do Conexão Saúde. Você já parou para pensar como seria viver em um Brasil onde a saúde pública realmente funciona? Onde hospitais não estão lotados, filas por exames não duram meses e pessoas comuns, como você e eu, têm acesso rápido, digno e eficaz a tudo o que precisam para viver bem? E se eu te dissesse que existem 5 medidas? Sim, apenas 5. Que se fossem colocadas em prática agora mesmo, poderiam transformar completamente a saúde do povo brasileiro? Não estamos falando de promessas vazias nem de planos utópicos. São ações simples, acessíveis e realistas, que poderiam ser aplicadas de forma imediata e que já demonstraram resultados incríveis em outras partes do mundo. Neste vídeo, você vai entender exatamente quais são essas 5 medidas, como elas funcionam na prática, porque ainda não foram adotadas em larga escala no Brasil. E o mais importante, como cada uma delas pode mudar a sua vida e a vida de milhões de brasileiros. Fica comigo até o final, porque essa conversa pode abrir seus olhos e talvez até te salvar. A realidade da saúde no Brasil hoje é dura. A gente sabe disso. É comum ver reportagens mostrando hospitais lotados, pacientes deitados no chão, médicos sobrecarregados e pessoas morrendo por falta de atendimento. Mas o que poucas pessoas falam é que muitas dessas tragédias poderiam ser evitadas com ações de baixo custo e alto impacto. A verdade é que não falta só dinheiro, falta prioridade, falta vontade política e, acima de tudo, falta visão estratégica. Enquanto bilhões são gastos em tratamentos de doenças já avançadas, quase nada é investido em prevenção, educação em saúde ou bem-estar mental. Isso cria um ciclo vicioso. A população adoece, o sistema entra em colapso e o sofrimento só aumenta. Mas e se a gente virasse essa chave? E se, ao invés de correr atrás do prejuízo, o Brasil decidisse prevenir, cuidar e educar desde cedo? É exatamente isso que propõem as 5 medidas que vamos te mostrar agora. A primeira medida que poderia revolucionar a saúde no Brasil hoje mesmo é a educação em saúde nas escolas. E não estamos falando de uma aula chata de biologia no ensino médio. A proposta aqui é implementar, desde os primeiros anos do ensino fundamental, conteúdos práticos e aplicáveis sobre saúde física, mental e emocional. As crianças aprenderiam sobre higiene pessoal, alimentação saudável, atividade física, cuidado com a mente, prevenção de doenças e até noções de primeiros socorros. Isso formaria uma geração mais consciente, responsável e saudável. Países como Finlândia e Japão já aplicam isso com sucesso e os resultados são impressionantes. Menos obesidade infantil, menor incidência de doenças crônicas e uma população mais equilibrada emocionalmente. O impacto seria gigantesco a longo prazo. Uma criança bem informada hoje é um adulto saudável amanhã. E adultos saudáveis não superlotam hospitais, não precisam de tantos medicamentos e vivem com mais qualidade. A saúde começa na escola, e a escola precisa assumir esse papel com urgência. A segunda medida tem a ver com aquilo que colocamos no prato. A alimentação natural precisa deixar de ser privilégio de poucos e passar a ser uma política de saúde pública. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Mas isso não impede que a maioria da população consuma em excesso alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gordura hidrogenada e sódio. Isso está diretamente ligado ao aumento de doenças como diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol alto e até alguns tipos de câncer. E o mais triste, muita gente opta por esses produtos não por escolha, mas por falta de opção. O que o Brasil precisa é incentivar o acesso à comida de verdade. Como? Criando hortas comunitárias em bairros carentes, fortalecendo a agricultura familiar com apoio logístico e financeiro, garantindo merendas escolares baseadas em alimentos naturais e, principalmente, taxando produtos ultraprocessados e usando esses recursos para subsidiar frutas, verduras e legumes. Isso sim seria um investimento real em saúde pública. Comer bem não pode ser luxo. Precisa ser um direito. A terceira medida
talvez a mais negligenciada de todas, é o cuidado com a saúde mental. O Brasil é um dos países com os maiores índices de ansiedade e depressão no mundo. O número de suicídios entre jovens cresce a cada ano. E ainda assim, acesso a psicólogos e terapeutas é limitado, caro e, em muitos casos, inexistente. A proposta aqui é clara: oferecer atendimento psicológico gratuito e acessível em todas as unidades básicas de saúde. Isso poderia ser feito com a criação de programas de acolhimento comunitário, com terapeutas e agentes de saúde preparados para escutar, orientar e encaminhar os casos mais graves. A terapia não pode ser vista como luxo ou frescura. Ela é parte essencial do cuidado integral com o ser humano. Além disso, projetos de rodas de conversa, grupos de apoio e espaços de escuta ativa podem transformar comunidades inteiras, reduzindo casos de violência doméstica, dependência química, automutilação e abandono escolar. Um país que cuida da mente, cuida do todo. E isso precisa acontecer agora. A quarta medida envolve algo extremamente simples, mas com potencial imenso: a atividade física como política de Estado. O sedentarismo é uma das principais causas de morte evitável no mundo. Ele está ligado ao aumento de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e até depressão. Mas para muita gente, praticar exercício não é algo acessível. Falta tempo, segurança e principalmente estrutura. Por isso, a proposta é criar programas públicos que ofereçam aulas gratuitas de ginástica, dança, musculação leve e outras atividades físicas nas praças, nas escolas fora do horário de aula e nos postos de saúde. Com educadores físicos capacitados e materiais adequados, o governo pode incentivar uma cultura de movimento. Imagine idosos praticando alongamento toda manhã com orientação, jovens participando de campeonatos esportivos nos fins de semana e trabalhadores tendo acesso a pausas ativas. O resultado seria menos doenças, mais energia, menos uso de remédios e mais qualidade de vida. O melhor remédio é gratuito, se chama movimento, e ele precisa chegar a todos. A quinta e última medida é o uso da tecnologia para garantir que medicamentos e exames básicos estejam sempre disponíveis para quem precisa. É inaceitável que ainda hoje, em pleno século XXI, tantas pessoas saiam de casa de madrugada para tentar pegar uma ficha no posto de saúde só para descobrir que não tem mais remédio, ou que o exame só será feito daqui a 8 meses. Isso pode ser resolvido com sistemas inteligentes de gestão de estoque e distribuição, usando inteligência artificial e aplicativos móveis. Imagine um app simples, onde o paciente consulta onde o remédio que ele precisa está disponível mais próximo da sua casa. Imagine que o sistema de saúde pudesse prever a demanda e evitar faltas. Isso já existe em países que aplicaram tecnologia à saúde pública. É uma questão de organização, não de orçamento. Automatizar a logística da saúde é urgente, necessário e absolutamente possível. Basta querer. Essas 5 medidas que acabamos de apresentar não são propostas utópicas nem ideias mirabolantes. Elas são baseadas em dados, experiências bem-sucedidas em outros países e no que há de mais moderno em políticas públicas de saúde. E o mais impressionante, elas não exigem grandes investimentos, mas sim redistribuição de prioridades. O Brasil já gasta bilhões com internações, tratamentos emergenciais e cirurgias que poderiam ser evitadas. Se uma parte desse recurso fosse canalizada para prevenção, educação, alimentação, saúde mental, atividade física e tecnologia, teríamos um sistema de saúde muito mais eficiente, humano e sustentável. Mas nada disso vai acontecer se a população não exigir. E é aí que entra você. Sim, você que está assistindo esse vídeo agora. Você pode achar que não tem poder, que não adianta reclamar, que tudo vai continuar como está. Mas a verdade é que a transformação começa quando a informação se espalha. Quando a gente fala sobre isso nas redes sociais, quando a gente cobra vereadores, deputados, prefeitos, quando a gente compartilha conhecimento com amigos, vizinhos e familiares. Cada curtida, cada comentário,
Cada compartilhamento desse vídeo pode levar essas ideias até quem pode tomar decisões. E mais que isso, pode despertar uma consciência coletiva de que a saúde é um direito e não um favor. O povo brasileiro merece viver com dignidade, com acesso real à saúde e com qualidade de vida. E isso só será possível se cobrarmos as mudanças certas. A saúde do povo não pode esperar. Essas 5 medidas poderiam ser implementadas agora mesmo. Elas têm potencial para salvar vidas, reduzir o sofrimento, economizar bilhões e criar uma nova geração de brasileiros mais saudáveis, felizes e preparados para viver o melhor da vida. Mas para isso, precisamos agir. Precisamos pressionar. Precisamos nos unir. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Marque alguém que precisa ver isso. Vamos transformar essa mensagem em um movimento. Porque quando o povo se informa, ele se fortalece. E quando o povo se une, ninguém segura. O futuro da saúde no Brasil pode ser muito melhor. E ele começa agora. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Você faz parte da mudança. Até o próximo vídeo e cuide bem da sua saúde. Ela é o seu bem mais precioso.